Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o Reinaldo e a Ana. O Reinaldo hoje vai trazer um tema interessantíssimo, hein? Revides. Será que nós fazemos isso? Será que nós fazemos isso por motivo justo? Ou por besteira, que às vezes quando a gente para e pensa, a gente fala assim, meu Deus, eu fiz isso. Então nós vamos entender um pouquinho. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos. Então vamos lá, meu amigo. Vamos revidar? Já chega, né? A gente já revida toda hora. Toda hora, vamos revidar. Pois é. Vamos revidar coisa boa agora. Aí eu trouxe esse tema hoje, que mais um que a gente precisa de aprender um pouco, né? E esse mais que nunca, né? Revidar, os revides, né? Na nossa vida, é do ser humano, né? A questão da resposta violenta, do revide, né? Do conflito. Então, é uma coisa que está ligada ao perdão que falta na gente, né, o tempo todo. Então, a gente revida de tudo quanto é jeito, no pensamento, na resposta, na violência física, de tudo quanto é forma. Então, aí eu trouxe esse tema e nós vamos falar um pouco dos textos de Emmanuel, como sempre, né, e Chico Xavier tem uns textos pequenos, e tem também uma fala de Joana de Ângeles, que é das emoções. Aí vou sugerir esses temas, esses títulos, para a gente poder desenvolver aqui. Aí vou começar aqui com o texto do livro Pão Nosso de Emmanuel, no título Revides, né, que vem falar assim, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, vem falar assim, na verdade, já é realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo, primeira carta aos Coríntios, né? Aí vem falar assim, Emmanuel vem dizer, nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Né? Esse recado de Paulo, assim, endereçado na época para os seguidores, né, do Cristo, ele fala os discípulos, que somos nós. Então, sim, a gente pegando esse recado para eles, que é para nós, né, a gente revida o tempo todo, né, igual a gente começou a falar. Qualquer rompante que a gente aplica, que a gente dispara, a gente não sabe o que vai causar, qual o tamanho do rombo que isso vai causar, do problema que vai causar o outro e do problema que a gente vai ter que o tempo que a gente vai custar para recuperar isso, né? É interessante que se a gente entendesse, né? Cada um é um ser pensante, cada um tem a sua personalidade, então quer dizer, cada um vai ver uma coisa de um jeito. E o nosso problema é esse, é que nós queremos ser superiores aos outros, melhores que os outros, e o que a gente fala tem que ser lei. E quando ninguém concorda, a gente quer revidar, a gente quer brigar. E aí de quando fazem isso com a gente, né? Mas a gente tem que entender isso. Você é uma personalidade, Reinaldo é outra, eu sou uma. Você vai entender de um jeito, o Reinaldo de outro, eu de outro, gente. E se a gente conscientizasse disso, né? Não tinha tanto revide, né? Mas não, o nosso orgulho, a nossa vaidade tem que falar mais alto. Nem sempre também tá. Se a gente for olhar para o lado educação, a gente tem que olhar muito para o lado da educação. Na educação mãe, essa educação assim, o revide assim, começa assim. A gente tem que ver a raiz, né? Começa assim. O seu pai vira para você e vira para assim, não aceite desaforo. Já está te ensinando alguma coisa, um revide.
De você se A chegar convivência, né? a convivência em casa, por Se exemplo. você apanhar na escola, você vai apanhar Vai aqui. apanhar aqui, o que ele está querendo dizer? Se ele fizer, você faz também. Porque nós temos essa. E vem do passado também, se a gente for observar bem, não do passado de ontem, mas do passado, né, das encarnações. Nós trazemos em reencarnações isso também com a gente. É por isso que a espiritualidade vem nos pedindo todos os dias isso, para a gente tentar descobrir quem nós somos de verdade, para a gente tentar extirpar esse tipo de coisa da gente. Porque já vem do passado, lá de trás, chama reservatório moral. É a soma, né, da construção. A soma da construção, a gente vem. Que a gente, muitas vezes a gente pensa que é de ontem, que quando nascemos, nós nascemos assim, já vem de muitas reencarnações. Aí, é por isso que fala, que a Joana de Anjos fala desse lixo que nós carregamos vai dentro falar da isso gente, aqui, né? Da construção e do lixo que é da gente, né? Isso que você falou também, fala que se vivem com tudo é porque componentes da família ou da associação se alimentam com o ódio da animosidade. A gente alimenta isso o tempo todo. Por mais que a gente fale que a gente não dá conta ainda de não alimentar, né? Mas, assim, a gente tem que seguir as dicas, seguindo, né, procurando ajuda também, que chega a ponto, um certo ponto, que a gente tem que procurar ajuda também, né? Ajuda psicológica, tudo, que é muito bom a gente procurar espiritualização, porque a espiritualização vai evitar a animalidade. Eu falo que a doutrina espírita, sim, me ajuda muito. Porque a cada dia eu vou vendo os meus instintos, né? Ontem mesmo eu dirigindo, um cara molengando na minha frente, o outro piscando farol atrás. Gente, o que eu posso fazer? Eu tô no meio, tô no sanduíche, né? Eu sou o presunto. Aí o da frente resolve acelerar. Quando o da frente acelera, o outro que tá atrás passa pra minha frente e mete o pé no freio. Em tempo de eu bater, quer dizer, causar um acidente que ele poderia machucar, né? Sim. Aí deu sorte que deu tempo pra mim frear meu carro e jogar pro lado. Na hora, gente, por ter eu falei, se eu tivesse um revólver aqui, eu tinha disparado meu revólver contra esse carro. Nós Bem somos na hora. assim, não tem Falei, jeito. gente, olha lá, mais um instinto assassino. Eu falei, não posso. Gente, eu falo mesmo com as pessoas. Falei, gente, eu não posso ter uma. Nunca eu vou poder ter uma arma. Porque o meu estupim é muito curto. Às vezes aqueles carros de propaganda. Um dia eu falei com um rapaz da moto e com o dono do supermercado. Falei, olha, você agradece eu não ter uma arma. Porque se eu tivesse um revólver que eu já tinha descarregado no você. Quando você para aqui na porta da minha loja, o supermercado é ali, pra que esse som no último volume aqui na porta? Aí o dono falou, eu já mandei ele quando eu chegar aqui na porta, ele baixar. Falei, pois é, mas a minha vontade é de pegar um revólver, descarregar um revólver nele. Então, quer dizer, muitas vezes são os instintos que a gente tem, se a gente não dominar, graças a Deus que a doutrina espírita me ajudou a dominar esses instintos, porque senão... Vontade você tem, né? Vontade você tem, mas você sabe que... Eu sei as consequências, né? Mas primeiro é a vontade, é o que nós vamos falar mais à frente aqui, a gente precisa a gente não lutar contra isso, mas lutar de forma que a gente direcione isso para não prejudicar ninguém e que a gente tenta dominar o primeiro impacto, porque a hora que você dá a primeira pancada, já era, você dá o tiro, já era. Acabou, aí. Meu amigo, já você teria coragem? Falei, pelo menos no pneu teria coragem. Aí já é alguma coisa, né? E falando isso aí, no livro No Mundo Maior de André Luiz, que é a fala de Calderaro para André Luiz, fala assim, o ódio diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que a de todos os canhões da terra, troando uma por vez. Então, o ódio, isso que você está falando aí, isso é você e nós aqui que estamos na doutrina espírita. Não, e o bom da gente falar isso aqui para que os ouvintes ouçam que nós também temos os mesmos problemas que vocês. Nós passamos os mesmos problemas mais, porque só que a gente tenta dominar o máximo que a gente pode. Mas tem hora que a gente explode também, tem hora que a gente não aguenta, não. Mas o bom é a gente ter ciência de que a gente precisa disso, de dominar. Porque quando você não quer saber, não, eu sou assim, igual muita gente fala, nasci assim, eu vou morrer assim. Não é por aí, não, né? Aí a gente tem que tentar nos dominar. Aí ele continua a falar, Emmanuel, fala assim, de modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor da ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Então nós somos mestres em querer colonizar o outro, né? Querer consertar, querer, até no revídeo, vou corrigir. Como se estivesse pegando a criança e batendo nela. Se nós não conseguimos corrigir a nós próprios, como é que nós vamos corrigir o outro, gente? Aí ele vem falar assim, quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito?
Então, quer dizer, falando de nós, crentes do Evangelho, e a gente que tinha que dar exemplo, pelo menos a gente, né, se a gente pudesse fazer isso. Né? E aí tem aquela questão, quando a gente fala, eu perdoo, só que você perdoa, mas quer ficar longe daquele fulano. Impõe condições. Perdoo, mas tem pena daquela pessoa. Então, assim, perdoa porque ele é inferior. Eu vou perdoar na minha forma de falar. Né? E, tipo assim, perdoa, mas Deus há de fazer justiça. Não, se eu perdoo, Deus não sei fazer justiça. Que eu perdoei porque Deus está perdoado. Né? O melhor dos mundos não seria não precisar da gente perdoar. Né? O melhor do mundo, porque nem chegar a precisar de perdoar. Então, uma das dicas que eles dão é a aceitação, no sentido de aceitar que nós somos tão inferiores quanto aquele que está apedrejando a gente. E aceitar no sentido de transformar. Não é aceitar e não, eu vou ter que apanhar, me deixa ele me bater. Não, não é isso não. É aceitar que ele é também uma pessoa que tem dificuldade e não revidar com a mesma moeda. Né? Que é mais difícil pra gente, aí o orgulho não deixa. Né? Aí ele continua assim, quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Né? Então a gente precisa demolir essas ruínas nossas do orgulho, né? Começar a demolir, trabalhar isso. Quanto mais a gente pensar nisso, né? Nós vamos falar daqui a pouco das emoções que Joana de Ângela sugere. A gente começar a pensar nisso, as coisas vão melhorando. Né, o mundo vai ficando melhor. No livro de André Luiz, Ação e Reação, fala assim: a ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Então, o tempo que a gente gasta para fazer uma besteira, a gente não tem noção do tempo que a gente vai gastar para consertar essa besteira. O simples apertar do dedo no gatilho ali vai te durar ali, sabe lá quantas centenas de anos, porque você puxou o gatilho, você deu um tiro, igual você falou. Você não vai desencarnar uma pessoa, você vai desencarnar uma família, uma história, uma criação, às vezes um pai de família que tem, né? Então tem muita coisa envolvida aí. Isso já é uma coisa gravíssima. Né? Imagina o resto, a onda de problema que vai causar. É difícil. André Luiz não fala só das pessoas que revidam as ofensas, mas fala daquelas que calam e destilam o próprio veneno e se candidatam a vários desajustes. Né, podendo chegar até o próprio desencarne, né, aquele ressentimento guardado da gente. A gente recebe o ataque e a gente um lado de não revidar, porém você guardar aquilo para você ficar com aquilo remoendo. Né? Por que não dar uma resposta, né, racional na hora, já que você quer falar alguma coisa, em vez de gritar, apedrejar, não, dá uma resposta, não é assim que funciona e tal. Ou deixa mais um tempo, depois espera acalmar. Mas não, aí fica remoendo, às vezes fica remoendo tudo que recebe, ou alguma coisa a vida inteira, e aquilo causa até uma enfermidade para a pessoa. Né? O Chico Xavier fala isso. O Chico Xavier fala assim: não é errado você responder a ninguém, porque senão seu coração para. Você quer dizer, você é humano ainda. Nós somos humanos, porque muita gente acha que, por estar em uma religião, por estar seguindo, você tem que calar, você tem que oprimir. Você tem que ficar sofrendo ali, porque você é um ser individual. É você que tem que se resolver, né? Independente se você guardar para você, saber que você não tem dar conta ainda desse perdão, como ele está dizendo, aquele perdão pleno, né? Límpido. Você tem que revidar. Porque você é um ser individual, você tem que você é dono de si, você é o dono desse corpo. Você tem responsabilidade com esse corpo, com os órgãos que está. Se você sabe que, se você não dá conta ainda, revide. Não revidar
né, igual ele mesmo falou, revide de uma maneira que você Não vai comprometer ninguém, nem né, você mesmo. nem você mesmo, mas revide. Revide falando, não gostei. Repetir uma coisa, a resposta. Né? Deu uma resposta, não gostei. Não é assim que é o certo. Eu acho que se as pessoas procurassem, antes de revidar, sentar e conversar. Se você fez algo que eu não gostei, eu tenho que chegar perto de você e falar, Reinaldo, você fez, eu não gostei, eu não achei bacana, por que você fez primeiro, isso? porque muitas vezes Os ânimos exaltados nunca, né? Que aí dá briga, dá confusão. Chama o seu adversário, isso é evangélico, né? Chama o seu adversário no canto, converse com ele. Expõe o seu ponto. Expõe o seu ponto. Se ele não aceitar, você já fez sua parte. Siga, vá e deixe ele com seus problemas ali, né? Que aí vai ser problema dele. Problema dele, mas você já está expondo, não gostei, não foi legal. Não concordo. Não concordo, não aceito, né? Isso. Se ele falar assim, se ele não aceitar, se ele falar não concordo e continuar com essa animosidade com você, você fala, tudo bem, então um dia, quem sabe, encontraremos novamente e resolveremos. Mas vai, segue. Principalmente quando está na presença de outras pessoas, né? Porque às vezes isso aí pode ainda colocar mais lenha na fogueira. Né? Você responder uma coisa perto de outros, aí você pode ter a intenção de humilhar e ele pode sentir-se humilhado, não você, mesmo você não tendo intenção. Então chame ele, desculpa, tal, vamos falar aqui só entre nós, né? Existem várias situações, nós estamos dando, né, sugerindo, dando uma intenção. O Emmanuel fala assim que para o orgulhoso, esse ensino, né, de não revidar, parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. Então, é mais corajoso e mais meritório a gente não revidar e a gente até passasse por bobo, mas não falando de guardar ressentimento nem nada, mas não vou levar desaforo para casa porque eu não sou bobo. Não, é melhor passar por bobo, eu ser o bobo, nem sentir querer lançar, né, o desaforo, do que revidar, porque é muito pior. A pessoa, quando está nessa situação de ira, ela não pensa nisso, ela acha que isso é covardia, né? Mas não. Depois que você pensa um pouquinho, puxa, ele ficou lá gritando nervoso, eu pedi licença e saí. Muito melhor, para ele ficou muito pior, porque ele está desequilibrado e eu não posso estar. Agora, se eu quiser ficar desequilibrado, eu vou entrar na mesma sintonia que vou fazer. Por que você acha que Jesus não se sentia assim? Ofendido? O controle das emoções. Não, ele se conhecia. Isso. Ele fez essa viagem dentro dele, tirou todas essas orgulho, vaidade e tal. É por isso que ele não se sentia ofendido. E é por isso que na pergunta 919 do Livro dos Espíritos fala, conheça-te a ti mesmo. Quando a gente sente isso tudo aí, essa raiva, está tudo dentro da gente. É por isso que ele nos convida a nos conhecermos. O que é nos conhecermos? Saber o que nós somos de verdade, estar dentro da gente. Primeira coisa. Né? Porque nós somos seres em evolução e tentar começar a não revidar. Por exemplo, a Ana, eu sou Ana. Ana, você é mau caráter. Aí eu entro para dentro de mim e falo assim, mas eu não sou mau caráter. Por que eu vou revidar uma coisa que eu não sou? É isso que Jesus é isso que Sócrates quer dizer, Emmanuel quer dizer, é isso. A gente tem que entrar para dentro da gente, a pessoa fala assim, você é feio. Você não se acha, você olha no espelho todo de novo, você tem mãos, pernas, eu tal, não sou feio. Você vai olhar para ele e rir. Vai sorrir, vai pensar que você vê. Não sou assim, então não vou nem perder meu tempo. Que tem gente que é assim. Repara dizer, tem gente que não é por covardia nem nada, ele sabe nele mesmo que ele não é assim. Por isso que a gente tem que começar a trabalhar isso para não acontecer, para a gente não entrar nesse atrito. Mas é um vício, é uma questão íntima, mental da gente, que a gente tem que trabalhar bem intimamente, que é um vício de não respeitar o outro dentro da nossa cabeça. Às vezes você não fala nada, mas você está assim, tricotando tudo quanto é coisa sobre a pessoa dentro da sua cabeça. É o vício de ficar nisso. A gente tem que começar a parar com isso dentro da gente. Né? Opa, é meu irmão, eu tenho que parar. Falar conosco mesmo, conversar com ele, opa, tem que parar.
Porque tem hora que a gente, puxa, igual você falou, o cara falou uma coisa e você fica assim, primeiro vai lá dentro do seu íntimo você começa. Eu vou pegar esse cara, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí depois você fala, aí depois você faz. Mas é isso mesmo. É o processo. O processo é esse, né? Primeiro você pensa, depois você fala, depois você age. Mas Por isso que fala, conheça-te. É. Muito bem, conheça-te, né? Quando a gente passa a conhecer, a gente mesmo já discute conosco, opa, não é pra estar falando. Não vou pra esse caminho, não, senão eu vou pegar uma arma e vou dar um tiro na cara dele. Com o Jorge, opa. Vou parar com isso que eu não tenho direito, né? Né? Vou fugir daqui, senão. Então, eu vou passar agora para a fala de Joana de Ângeles, que ela vai falar sobre emoções, né? Que é o que a gente já está falando. Então, ela vai falar assim: a palavra emoção provém do verbo emovere, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produz na mente algum tipo de movimentação, que tanto pode ser positiva, negativa ou mesmo neutra. O importante da ocorrência do fenômeno da emoção são o seu propósito e suas consequências, quando se direciona ao bem-estar, à paz, à alegria de viver, construir, contribuindo a favor do próximo, temo-la como positiva. No entanto, se inquieta, estimulando transtorno e ansiedade, conduzindo nossa mente a distúrbios de qualquer natureza, temo-la negativa ou perturbadora. As emoções são responsáveis pelos crimes hediondos quando transtornadas, assim como pelas grandes realizações da humanidade, quando direcionadas para os objetivos edificantes do ser. É o que nós estamos falando, né? O que a gente constrói de emoção dentro da gente, ela pode chegar a um extremo de um transtorno que causar uma guerra, por exemplo, que é, a gente vê tanta coisa acontecendo aí, que são as emoções, né? E tanto também que a gente pode causar uma coisa que vai contribuir para a evolução do mundo, para a edificação mesmo, né? Quantas vezes a gente se perde e às vezes nem pensa nisso depois que você vai pensar, porque a gente pensa tanta coisa e chega a cair em desequilíbrio que a gente nem percebe, né? A gente não perde o controle sobre isso. E ela fala que os resultados são edificantes ou catastróficos, né? Que a gente falou aqui das guerras ou então das questões morais que a gente pode contribuir, né? O importante no que concerne as emoções é o esforço que se deve ser desenvolvido a fim de transformá-las, as nocivas, em úteis. É nosso dever reequilibrar as emoções, né? A gente tentar ser pessoas positivas, a gente pensar positivo do outro, né? Respeitar o outro, começando na nossa construção mental, nossos sentimentos, né? Não evitar guardar ressentimentos. Então ela já começa a dar dica aqui, né? Como é que a gente pode fazer. As emoções têm sua origem nas experiências anteriores do ser, que se permitiu o estabelecimento de paisagens internas de harmonia ou de conflitos. Então as emoções estão entranhadas em nós, né? Nós temos uma fala, não lembro de quem falou, que nós somos uma legião, né? Então nós somos a construção de várias emoções ao mesmo tempo. Emmanuel fala isso no livro. Eu tenho um livro desse que eu não lembro. Então, o nosso passado de experiência nos coloca aqui o que a gente está aqui, o que a gente é. O que a gente, quando a gente olha no espelho, consegue enxergar o tanto de pessoas que nós somos, vamos dizer assim, né? É o que a gente construiu. E a gente está desconstruindo, vamos dizer assim, as emoções perturbadoras e reconstruindo as emoções, né, edificantes, a moral que a gente vê, né? Começando, a gente fala aqui dos revidos, é o perdão, primeira coisa, né? A indulgência e o perdão. A gente vive em sociedade, então nossos contatos, né, que às vezes a nossa falta de espiritualização e viciações nos proporciona esses revides, esses rompantes da gente que a gente produz. Então trabalhar mesmo o perdão, começar a trabalhar o perdão, trabalhar a indulgência, né? A gente tem que começar a usar uma tática. Por mais que a gente não seja, a gente começa a aprender, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu penso assim, ó,
Se o Jorge me faz uma coisa, eu olho pra ele e penso assim, coitado. Sabe, Jorge? Mesmo que eu seja menor ainda, né? Coitado do Jorge. Ele tá tão equivocado na vida. Mesmo que... Vou perdoar o Jorge. E vai embora, né? Deixa o Jorge. Que ainda tá tão pequeno ainda, né? Nessa vida, e por mais que esteja certo, né? E eu quero pegar o Jorge. Não. O Jorge ainda tem que aprender muito nessa Fingiu que vida. perdoa. Não, ele tem que aprender muito nessa vida ainda. É um caminho, né? Você já começou a fazer esse movimento de não revidar. Sim. Sentir mais. Já sentir é um passo. na sua mente, sentir superior a ele. É um grande passo. O Jorge falou um monte de coisa que eu não gostei, mas eu tô vendo que o Jorge não tá entendendo a vida de jeito como que tem que ser. Vou deixar o Jorge do jeito que ele tá e vou seguir. Já é uma conquista. Já é uma conquista. Você não está revidando. Por mais que você esteja equivocado, entendeu? Mas você não está revidando, entendeu? Lá na frente você ainda pode até pensar, quando você começa a aprender mais, você vai assim, não é que o Jorge tem razão? Né, Jorge? A gente tem que começar por aí. Na hora que você quiser brigar com alguém, você já fala, coitado. Ele não está sabendo de nada ainda. Deixa eu seguir meu caminho. Pobrezinho. Lá. É uma Pobrezinho. dica. É uma dica, não é? Com certeza, porque quem atacou, quem está sem o controle emocional, já pode pensar isso. Nesse momento ele não está me entendendo. Ele não está bem. Ninguém está bem quando está atacando ninguém. Né? Ele não está bem, ele não está me entendendo o que eu quero dizer. Então eu vou deixar esse irmão ali, quietinho ali, deixa eu seguir aqui. Aí ela fala assim também, não se deve lutar, que a gente falou, né, agora, não se deve lutar contra as emoções, mesmo aquelas denominadas prejudiciais. Antes cabe o esforço para desviar-se da ocorrência daquilo que possa significar danos em relação a si ou a outrem. Então, assim, a gente responde com o revide muitas vezes automaticamente e como defesa, né? Só que a gente precisa pensar, igual ela falou aqui, pensar no que esse revide pode causar de prejuízo a mim ou a pessoa, e tentar, você acabou de falar, ou você revida, mas sem atacar a pessoa, sei lá, sai de perto, sei lá, e para minimizar o dano, né? Para aquele primeiro impacto não ser danoso, porque muitas vezes você nem pensa, você já chega já. É igual o Chico, né? Rapidinho, só vai dar rapidinho. Só igual o Chico, o cara escreveu a carta para ele direto, xingando o Chico de todos os nomes. O Chico via aquele negócio, o Chico foi pegar, respondeu para ele. Ô, irmão, eu sei que você tá, eu não sei mais ou menos a história, eu sei que você tá, mas eu tô orando por você. Toda vez que eu recebo essa carta, eu tô orando. Toda vez que você escreve, você tá, eu tô orando para você ficar bem, né? Ficar bem aí, é isso que eu tô dizendo, fica bem por aí. Ela fala assim, nem sempre é possível evitar-se ocorrências que desencadeiam emoções violentas. Pode-se, no entanto, equilibrar o curso de sua explosão e o direcionamento de seus efeitos, que a gente acabou de falar, né? A gente não vai conseguir evitar essas emoções violentas. O Jorge falou aí. Sempre vai ter um negócio, que é uma questão aí que vai jogar a gente no chão e não vai querer levantar com tudo para ferir. Mas a gente pode mudar o foco, né? E tentar vigiar mais, né? Porque a falta de vigilância, ela fala, o Emmanuel fala isso também, a gente pode entrar, ela fala e acho que o Emmanuel também fala, a gente pode entrar em contato com as memórias anteriores negativas, as memórias de violência, e somando aquilo. Porque está na gente, as memórias negativas, a gente puxa elas toda hora. Então, tentar vigiar mais, tentar educar mais para a gente não entrar mais nessa busca dessas memórias. Mesmo porque a gente entra, falando agora da parte espiritual, entra em sintonia com os irmãos menos esclarecidos, que estão também nessa sintonia, nesse tipo de emoção, que vai fortalecer, entre aspas, mais a ação da gente, que é perturbadora. Gandhi, ela fala assim, Gandhi afirmava que não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade desse indivíduo, o que corresponde ao comportamento pacífico encarregado de desarmar o ato agressivo de quem se faz adversário, né? Quando a gente fala em desarmar, é interessante que
quando a pessoa vem com tudo e a gente dá uma resposta que desarma. É interessante, eu consegui fazer isso, né? O meu xará um dia tá contando um episódio que aconteceu, né? Acontece coisa toda hora, a gente, coisa de trânsito. Uma pessoa, ele fechou, a pessoa com o carro dele fechou outro carro, sem querer, ele dirige há não sei quantos anos, trocentos, não tem muita experiência, só que é bobeira, acontece com a gente dá bobeira, a gente fecha toda hora. Aí a pessoa veio quente, gritando e querendo brigar. Aí ele dizer que do nada veio na cabeça assim e falou assim: desculpa, eu tô aprendendo. Falou desse jeito. Aí o cara baixou na hora e falou assim: ah, não, tudo bem, você toma cuidado, senão você pode machucar, não sei o quê, não sei o quê. Eu achei interessante. Então assim, Desarmou a pessoa. A pessoa desarmou na hora. Então acho que o Gandhi falou assim: a gente quer consertar a pessoa, destruir a pessoa violenta, mas tem que destruir a violência da pessoa. Né? Essa que é a questão. Ela fala assim: eis porque a resistência passiva consegue os resultados excelentes na harmonia. Ela permite que a insânia de fora alcance o país da sua tranquilidade interior. Aliás, porque ela não permite que a insânia de fora alcance o país da sua tranquilidade interior. Nós vamos construindo uma tranquilidade que pode chegar um momento que nada vai abalar, né? Nesse sentido de o tempo todo a gente construir, isso já é uma experiência que nós falamos, né? Um exemplo. Aí toda vez que isso acontecer, você já vai fazer uma coisa, você já consegue superar isso. É que você não tem aquilo mais dentro de você, não vai te incomodar. Pelo menos nesse ponto, briga de trânsito, o cara pode vir que eu tô na minha, eu não tô... Isso que você tá falando, negócio de pessoa... A coisa eu acho interessante, menininho. A minha sobrinha, ela tem 2 aninhos, Heloísa. Aí ela tá fazendo as coisas erradas, né? Aí a avó dela vai chamar: vovó, eu te amo, vovó. Eu te amo. Eu falei: Heloísa, você é esperta pra caramba, né? Você faz as coisas erradas, na hora que você vai levar bronca, eu te amo. Mas eu acho tão bonitinho: vovó, eu te amo, vovó, eu te amo. Ela continua falando assim: não se torna suficiente, portanto, libertar-se daquilo que gera mal-estar e produz decepção, mas agir de maneira correta a fim de se consiga alegria e estímulo para uma vida produtiva. É imprescindível viver-se em paz, viver-se bem, ao invés do tradicional conceito de viver de bem com tudo e todos, apoiando em reservas financeiras e em posições relevantes, sempre transitórias. Então, às vezes a gente tem a ilusão de que viver bem, a gente tem que viver de bem com o mundo, que não precisa de... a gente não vai brigar com ninguém, não vai ter raiva de ninguém, e ter dinheiro para resolver tudo. E não é assim, né? E se isolar, né? Que é igual quando a gente fala da paz, a gente quer viver em paz, mas a gente quer viver a paz externa e não interna. A paz interna, nós estamos aqui, pode estar chovendo, caindo um meteoro aqui, que nada te abala. Né? A vida de ilusões transitórias, né, sob essa ideia que ela passa para a gente aqui, longe da espiritualização, vai estimular o apego da gente às coisas e o desequilíbrio, né? Essa questão de viver com possibilidade de tudo, que a gente poder comprar tudo, a gente não vai comprar paz. Então essa vida de apego, e a gente não procurar um meio de espiritualizar, a gente pode entrar em desequilíbrio e depois precisar de apoio médico, né? Porque por enquanto a gente está falando aqui de um equilíbrio mediano, mas vai chegar uma situação que a gente vai precisar de ajuda médica mesmo, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Então chega a esse ponto. Eu acho assim, quando acontecer isso com a gente, nós não tem como, né? A gente tá falando, teoricamente é lindo, né? Não vai acontecer. Mas vai sempre acontecer, porque estamos aí da carne, né? Essa carne aqui é... Prova e expiação. Prova e expiação aqui. Todos, o ótimo, bendita prova e expiação, planeta de prova e expiação, bendito, porque a gente está num lugar onde a gente tem que estar mesmo, né, Jorge? Nós estamos olhar para dentro da gente e nós vamos ver só escuridão, muita escuridão, né? E a luzinha está escondida lá embaixo. E sabe o que eu penso, assim, ó? Vai acontecer muitas vezes, né, só aqui, né? Mas se a gente revidar, nós temos que recuar
sentir esse peso, sabe? Recuar e saber que erramos, de verdade, que tem gente que não sabe, João. Tem gente que revida e gostou de revidar, que gosta de revidar, gosta de fazer o outro sofrer. A partir do momento que a gente revidar e sentir o peso desse revide mesmo na gente, no estômago, um soco no estômago, e falar, puxa vida, errei, fiz uma coisa errada, aí você já está no caminho, João. Eu sempre penso assim, a dor faz a gente estar no caminho, né? Verdade. Tem um livro aqui, que é o livro Verdade e Amor, de autores diversos, aí fala interessante do brilhante atirar da lama. Ele fala assim: lembremos-nos de que o brilhante atirar da lama não deixará de ser brilhante, porque esteja nessa penosa e transitória condição, e pensando nisso entenderemos que Deus tem recurso para retirar essa preciosidade do lixo humano, fazendo-a brilhar de novo ao domínio da luz. Então, tudo que a gente faz contra o revide, contra as nossas emoções perturbadoras, não perde. Então, por mais que você faça uma coisa, depois você fica assim, podia ter revidado, mas na hora lá me deu na cabeça para mim não fazer isso. Não, você não perdeu, não. Foi a melhor coisa que a gente faz é não revidar, é fazer a pacificação, porque, igual fala aqui, Deus encaminha tudo. E esse diamante precioso que a gente lançou na lama, ele não vai deixar de brilhar, ele vai aparecer. Porque a gente não está jogando fora uma ação que é obrigação nossa, dever de cristão e da nossa vivência, onde a gente está, a gente precisa fazer isso. A pacificação e levar o que a gente está aprendendo, né? Levar ao ensinamento de Jesus. Né? Não é perdoar 70 vezes 7. Nós vamos pensar nisso. A gente não consegue perdoar nem 2 vezes. Por isso que fala, né? Tem o lema, né? Espírita, instruir-vos. Né? Cristãos, instruir-vos. Estude muito, porque estudando a causa e efeito, principalmente, você vai ver. Né? A gente começa a aprender aí, né? Estudando a causa e efeito. Ela vem falar assim, esse aqui é do livro Atenção de Emmanuel, que fala assim: à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, assim, ao invés de falar perdoo, pensa nisso. Quando a gente não vai pedir a Deus perdão, assim como perdoamos, né? Então, nós estamos impondo uma condição para nós mesmos que a gente tem que pensar nisso. Se eu falar só perdoo e não perdoar, não adianta. Então, pensando em que Deus tem. Vou ler só um último texto aqui, que é Busca e Acharás, de Emmanuel e André Luiz. Essa criatura, que é o título, essa criatura que te aflige é o cadinho que te aprimora. Que seria da pedra sem martelo que a burile? Não fujas à presença de quem te humilha e fere. Deus, que palpita em ti, vive também nos outros. Quem te bate ou injuria, vem ensinar-te o amor. Ama e serve, que um dia Deus te libertará. Emmanuel. Então, Deus está sempre com a gente, que a gente não deve fugir à presença de quem humilha, no sentido aí, né? Fugir, quem fala fugir, fingir que perdoa e não perdoar. E no sentido de perdoar de verdade, seguir essa pessoa para auxiliar, né? Não ficar, você não consegue ficar junto com ela, assim, mas pelo menos tentar perdoar nesse sentido aí de não revidar e não machucar, né? Não fingir, né, o que você não está sentindo. Né? Não adianta você fingir o que você não sente. Eu acho que você está deixando de ser verdadeiro. Então, por exemplo, se não deu tempo ainda, não deu conta, afasta. Quando chegar o tempo que você conseguir, né, olhar para aquela pessoa com outros olhos, aí é o momento certo de você se aproximar, tentar uma reaproximação, consertar. Mas se aquilo não é verdadeiro, você não sente, não finge não, que é pior. Porque a gente não consegue segurar uma máscara por muito tempo. Uma hora a máscara vai cair. Então, ao invés de consertar, a gente vai piorar ainda mais a situação.
Pegar dívidas, mais dívidas que já E aí, às vezes a pessoa vai ver, todo mundo vai ver que você foi falso. Você foi falso. Aquilo não foi de coração. Aquilo você fez a boca para fora, para aparecer, pra mostrar para os outros que você tem a máscara do bonzinho, você não é. E como fala que Deus que palpita em ti vive também nos outros, sempre pensar nisso, né? Se Deus está comigo, muitas vezes fala assim, mas Deus está comigo e Ele vai resolver isso para mim. Mas tá com Deus outro, né? também. Deus há de me mostrar tudo, mas vai mostrar outro também. É isso mesmo. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer aqui o Reinaldo pela participação, agradecer a Ana também pela participação. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Obrigado pela sua audiência. Fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.